antes mesmo de eu casar, o sonho da minha vida foi ser mãe. Então eu lembro, eu adolescente, colocando a mão na minha barriga e profetizando assim. E eu tratei sempre isso com muita importância. Quando eu casei, eu entendi que a maternidade virou um ídolo na minha vida. E eu falei, se for pra eu ter filho de forma natural, amém. Mas se não for, Deus continua sendo Deus. Então, a questão da maternidade foi e tem sido um trabalhar de Deus na minha vida. Como é que vocês, né, têm trabalhado assim, pensado sobre como se manter fiel com o aumento da exposição, né? Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast. Que bom que você tá aqui com a gente para mais um dia a gente sentar nessa mesa abençoada de comunhão. Tenho certeza que o Senhor vai ministrar poderosamente o nosso coração mais uma vez. E olha, antes da gente ir pro episódio de hoje, eu queria te fazer um convite. 20 de junho, é isso, tá chegando, na verdade esse sábado, se você tá vendo o episódio aí na semana que saiu, 20 de junho nós vamos ter a nossa conferência Lidere como Jesus, a nossa conferência anual para líderes. A gente quer ser cópia de Jesus na nossa vida, mas também na forma que a gente lidera, e você é nosso convidado para estar lá. São as últimas vagas, são os últimos dias para você se inscrever, chama toda a sua liderança e vamos juntos, porque nós vamos passar o dia todo falando sobre cultura de discipulado. A gente está lançando um livro sobre isso e a gente quer se debruçar sobre esse assunto. Vai estar a Zaf Borba, Vitor Fontana, vai estar a galera do F-Hop, a Amy, eu, o Coelho vai estar lá. Nós vamos estar lá para ministrar sobre esse assunto, pensar sobre esse assunto, orar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que vai ser poderoso. Então, link na descrição, faz sua inscrição, chama a sua galera para Lidere como Jesus 2026. Beleza? Vamos embora então. Podcast de hoje. Eric, meu amigo, mais uma vez aqui, e Isabela. Muito bom estar aqui. Bom demais Obrigado. estar aqui com você de Obrigado novo. por vocês estarem aqui. Você esteve aqui há 3 anos, né? 2023 foi um tempo muito especial. Que Tremi legal. igual bambu verde aqui. Fiquei muito nervoso, mas muito feliz demais também estar aqui. E hoje, essa alegria é redobrada. Bom demais, né? Bom Obrigado. demais. Obrigado por trazer sua esposa para estar aqui. Vocês estão com 5 anos de casado? Vai fazer 5 aninhos agora em agosto. 8 anos juntos, namorando, casados. Legal. Então, na época, eu estava 2 anos de casado. Exato. Legal. E a Nath fez para mim aqui um pouquinho da pauta de hoje e ela colocou aqui de algumas perdas que vocês sofreram nessa jornada aí, né? E tem a perda dos seus pais, né? Sim. Mas tem a perda de 2 gestações, né? Sim. E como é que foi isso e de que maneira isso tem moldado a caminhada de vocês com Deus? Eu acho que desde quando eu casei, na verdade, antes mesmo de eu casar, o sonho da minha vida foi ser mãe. Então eu lembro de eu adolescente, colocando a mão na minha barriga e profetizando assim, orando pela vida dos meus filhos, que nem sabia se existiriam, nem sabia quem seria o pai. Mas eu lembro muito disso, assim, não foram 1 nem 2 vezes, foram muitas vezes que eu fiz isso. E eu via muito isso e ainda vejo como uma missão, a maternidade, né? Um chamado de Deus. E eu tratei sempre isso com muita importância. Quando eu casei, quando nós casamos, a gente conversou, sentamos, e aí, né? Vamos planejar o nosso futuro. Vamos, né, alinhar as nossas expectativas. E aí, o Eric falou pra mim, não, amor, eu acho que a gente pode esperar um tempinho até a gente começar, né? A gente ter filho. E aí, eu falei, ai meu Deus. Mas na sua cabeça tinha que ser diferente. Não, na minha cabeça, agora já estaria com o meu 3º, 4º filho. Entendi. Mas foi bom, foi muito bom. Até pela história do Eric mesmo. Toda a questão de paternidade, Deus, durante esse tempo, né, meu amor? Eu entendo que Deus trabalhou a questão da paternidade no coração dele. Deus fez. E Deus também começou a trabalhar a maternidade no meu coração. Quando eu casei, eu entendi que a maternidade
virou um ídolo na minha vida. Tô entendendo. Então, quando eu tiver filho, aí eu farei tal coisa. E Deus começou a trabalhar muito na minha vida, assim, pontualmente. Parecia que toda a palavra era sobre isso. E, de fato, assim, eu lembro de uma virada de chave na minha vida quando eu li um livro que não necessariamente é sobre maternidade, mas é do Timothy Keller. Que a gente falou em off. Que é Deuses Falsos dele, né? E lá, na aba de relacionamentos, né? Ele fala muito sobre a história de Jacó e Lia. Sim. E Lia colocou, de certa forma, a maternidade como um Deus na vida dela, né? E Deus começou a tratar isso no meu coração. Uau. Eu comecei a questionar algumas coisas sobre as prioridades na minha vida, né? Deus começou a alinhar isso no meu coração. Quando foi em 2024 que nós decidimos, de fato, chegou a hora. Inclusive, é muito engraçado, porque geralmente é a mulher que fala pro homem, né? Não, agora vamos ter filho, amor, tô grávida. E aí teve um vídeo que a gente lançou, que é muito bom, que é o Eric falando pra mim que tava pronto pra ser pai. Aí os comentários eram: Uai. Gente, como assim? Como assim? Tá não é você que decide. Mas quando nós decidimos e a gente entendeu que seria um tempo, né, de Deus pra gente ter os nossos futuros filhos, eu fiquei muito empolgada. Muito, muito, muito. E eu falei, meu Deus, agora é a hora. Agora chegou a hora de eu colocar em prática tudo que o Senhor me ensinou durante esses anos, né? Foram 3 anos. 3 anos. E aí, ok. Passou um tempo, no outro ano eu engravidei. E aí foi a maior alegria. Que alegria que foi. Eu lembro de fazer o teste de gravidez e rir. Eu ria muito, eu fiquei muito feliz. Falei pro Eric, ele riu muito assim. Quando eu fui falar pro Eric, eu entreguei uma Bíblia pra ele, de criança, infantil. E a hora que eu abri a Bíblia, tava lá, Isaac, filho do riso. E eu creio que foi o Senhor falando pra mim: Isa, preciso que você entregue esse Isaac. Foi naquela hora? Naquele momento. E aí, aquela alegria que eu senti virou um receio, assim. Porque eu falei, não, calma aí. E eu sonhei com esse momento, né? Naquele momento, eu entendi que Deus ainda tinha coisas pra me tratar dentro da maternidade. Entendendo. E logo depois, 8 semanas, assim, no início da gravidez, a gente foi fazer o primeiro ultrassom. A gente descobriu que não havia batimento cardíaco. Ok. E aquilo pode parecer esquisito, mas aquilo não foi um choque pra mim. Tá. É como se Deus já estivesse falando, olha, alinhe as prioridades no seu coração. Eu creio que nosso Deus é um Deus de vida, né? Mas naquele momento, Ele usou de uma morte, vamos dizer assim, para tratar o meu coração. E para alinhar novamente o meu coração. E tanto que a gente perdeu, eu chorei um dia, assim. Fiquei muito, 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 muito mal. E acordei no outro dia, eu falei, Jesus, eu entendi. Eu não quero ficar presa nessa fase. Vamos pro próximo. Tipo, vamos pro próximo nível. Não quero ficar presa nisso. Então, eu falei, eu entendi que aquele momento era um momento que Deus estava novamente alinhando meu coração. Então, falei, Deus, beleza, se for preciso, alinhe meu coração de novo, e de novo, e de novo. Não passou muito tempo. Nós engravidamos de novo. Trabalhei, pai. Uma mira. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. E aí, a gente engravidou. E aí, toda aquela felicidade. Mas é uma felicidade diferente. Porque você já fica mais receoso, né? E aí, eu falei, não, Deus, agora eu entendi. Não, com certeza. Eu aprendi tudo.
E aí, aconteceu assim, foi menos semanas. Menos semanas ainda. Eu caí, levei um tombo, trinquei o cóccix. Meu Deus. E aí… Um parênteses aqui. A minha esposa, ela é aquela mulher que sobe andame pra pintar prédio. É mesmo? Ela faz tipo esse trabalho que tá aqui de fundo. Olha pra Jesus, ela pinta. Ela pintou o prédio inteiro. Então eu falo que ela era uma pedreira premium. Entendi. Não parava quieto. Não parava quieto. E aí, na hora, assim, eu falei, meu Deus, não acredito. Porque foi um tombo muito grande. Aconteceu o que de fato a gente esperava, que a gravidez não evoluiu, eu tive, né… Mas você acha que teve a ver com tombo ou não? Eu tenho certeza. Porque foi muito, muito, muito feio, assim. Enfim. E aí, ok, passou, aí eu falei, Deus, amém. De novo o Senhor trabalhando no meu coração. Tanto que essa segunda gravidez, a gente… são poucas pessoas que sabem de fato o que aconteceu. Porque a gente… Foi muito rápido. Não quis fazer mídia. A gente não ficou… exato. Era um momento nosso, assim. E amém. Passou. Eu falei, amém, Deus. Eu acho que agora eu entendi. E foi numa conferência que a gente fez… de missão e evangelismo, um amigo nosso, o David, foi orar por mim. E… Aquele que ensina inglês? O italiano. O italiano. Que é amigo do Luca Martini. Tá. Isso. Ele orou por mim e ele começou a entregar várias palavras na minha vida. E uma dessas era sobre maternidade. Ele falou, Isa, no próximo ano Deus vai te dar um filho. E aquilo, para muitos, era o que eu queria ouvir. Mas não era exatamente o que eu queria ouvir. Porque eu falei, Deus, eu já entendi. Tipo assim, Deus alinhou muito o meu coração, tanto o meu coração, que eu falei, Deus, se não tiver filho, isso não é um problema. Sabe? Principalmente a questão da gestação. A gente sempre falou muito sobre adoção. Sim. Mas eu falei, Deus, tá tudo bem se não acontecer dessa forma. Eu entendi. A minha prioridade é outra. A minha prioridade virou o Senhor. E eu lembro de ir no banheiro e falar, Jesus, não, essa não era a oração que eu queria ouvir. Porque eu sei que o Senhor se tornou suficiente. Isso foi um processo de 3 anos, né? Acho que até mais, porque desde sempre eu ansiei ser mãe. Mas eu entendi. E eu falei, se for pra eu ter filho de forma natural, amém. Mas se não for, Deus continua sendo Deus. Então, a questão da maternidade foi e tem sido um trabalhar de Deus na minha vida. De Deus alinhando as expectativas e Ele se tornando realmente o verdadeiro Deus do meu coração. Porque até mesmo os nossos sonhos, por mais que bons e por mais que sejam da vontade de Deus, dependendo do lugar onde a gente coloca no nosso coração, ali pode ser um ídolo na nossa vida, né? E o Tim Keller, ele é muito duro quando ele tá… ele é muito… Duro não, né? Ele é muito realista ali, mostrando pra nós que geralmente um ídolo é uma coisa boa, que por chegar num lugar que não deveria, no nosso coração, ele até usa assim, se torna um demônio. Sim. Isso é muito forte. Então imagina, você tem o desejo de ter um trabalho, mas se aquele trabalho vira um ídolo, o seu trabalho é a grande tortura da sua vida, porque você tá sempre assim, meu Deus, se eu perder, se eu for mandado embora, eu não vou ter mais razão de viver, eu preciso manter isso aqui. E filho é a mesma coisa, né? Filho, relacionamento. Se ele vira um ídolo, se o casamento vira um ídolo, é a questão que vai te destruir. Parece que é a coisa que você mais quer e a coisa que mais vai destruir sua vida e sua alma, né? Então, e você vai destruir aquilo também, né? Sim. Se um pai idolatra um filho, ele vai destruir esse filho, né? Porque a carga que é colocada sobre a criança, de tipo, você tem que suprir a minha alma, é terrível, né? É destruidora. Então, encontrar essa cura no Senhor é fundamental para exercer uma paternidade e maternidade saudável, né? Sim, com certeza. E a gente fala muito de família no nosso Instagram. E o que a gente mais vê são jovens que colocam o relacionamento como ídolo na vida. Então, quando eu casar, aí vai ser diferente. Sim. Então, quando eu encontrar o homem ou a mulher de Deus, aí sim eu vou começar. Agora nós estamos gravando no dia 11, né? E amanhã é dia 12. Dia dos namorados. Dia dos namorados. E, cara, é aquela enxurrada, né? Nossa. Da rede social de
todo mundo vai ali honrar seu cônjuge, sua esposa, seu namorado e tal. E não tem problema nenhum, né? Mas a pessoa que ali tá solteira, ela fica olhando aquilo ali e pode ser um dia de tortura, né? Um dia que ela não quer nem abrir as redes sociais, né? Mas é isso, né? Onde é que esse relacionamento entrou no coração, né? E qual é o status daquilo ali, né? Agora, Eric, só pra galera que tá ouvindo e talvez tá pegando esse podcast pela primeira vez, não assistiu os anteriores, fala resumidamente um pouco desse testemunho que a sua esposa citou, né? Que tem a ver com paternidade, né? Por que paternidade se tornou um tema tão grande na sua vida? Né? Legal. Até um ponto que a Isa falou que a gente fala sobre casamento na internet. Eu sempre falo que a decisão de falar sobre casamento na internet não veio de um lugar de especialidade. A gente não é especialista. Mas de um lugar de pensar, cara, eu vi uma família desestruturada. Eu vim de pais divorciados que brigavam o dia todo, que se agrediam o dia todo e dormiam em camas separadas no mesmo lar. Então eu criei dentro do meu coração que eu não sou rascunho dos meus pais. Sim. Eu posso ir para um caminho diferente. O Senhor Jesus tem uma história para mim. E nesse lugar, então, a gente começou a tomar essa decisão de falar sobre relacionamento, casamento, para tentar, de alguma forma, mostrar para uma geração que existe algo novo da parte de Deus para a família. Você não é obrigado a repetir seus pais. Histórias passadas. Mas quando a gente fala, então, dos meus pais, que eu já comentei daquela vez também, mas, basicamente, assim, meus pais, eles se agrediam muito. Mais meu pai com a minha mãe. Agressões físicas, verbais, enfim. E você presenciou várias vezes essas cenas? Eu era pequeno, mas eu via minha mãe pular a janela de casa 4 horas da tarde, né? Com um cesto de goiaba, que era a nossa refeição, enfim. Um lugar de extrema pobreza e de muita briga. Resumindo, meus pais se separam. A gente vai morar com a minha mãe. Nisso eu vou até a casa do meu pai. Pequenininho, eu tinha uns 8 anos, Douglas. E eu cheguei lá, falei, pai, eu vim buscar alguma coisa e tal. Meu pai me prende naquela casa. Eu lembro que uma coisa que eu lembro é ele trancando toda a casa, assim. Minha mãe ligando desesperada, cadê o Eric? Eu falando que ele me obrigando a dizer que não queria mais morar com ela. Ele deixa a casa toda escura, né, numa escuridão, e depois se muda comigo pro centro de Campinas. Naquele prédio eu fico, entre aspas, preso, né, num apartamento, e eu vejo esse homem agressivo. E aí depois minha mãe me resgata da casa do meu pai. E meu pai me ameaça de morte, queima minhas roupas, queima meus documentos. E aí, depois eu vou morar com a minha mãe, então essa loucura, né? Essa montanha-russa. E aí, quando eu vou morar com a minha mãe, passa um tempo, me converto. E aí, quando eu me converti, comecei a pregar. E aí, aos 20 anos, minha mãe descobre um câncer. Triplo negativo, é um câncer na mama, triplo negativo. Aí, a minha mãe, em 16 de julho de 2019, ela morre na minha frente, cuspindo sangue, assim. E por que eu cheguei até aqui? É interessante falar que a Isa estava comigo nesse dia. E a Isa... Quando a minha mãe descobriu um câncer, eu estava conhecendo a Isa. E daí em 2018, minha mãe piora significativamente. Em 2019, eu tinha pedido para ela ir lá em casa cuidar da minha mãe. Me ajudar, porque como era mulher, minha mãe queria ir no banheiro, ela não conseguia sozinha. Então eu falei, Isa, vai lá. Ajuda a minha mãe a fazer. Ela vai ficar desconcertada. Graças a Deus pela igreja também, né? Porque tinha outras pessoas mulheres lá também. Da igreja e tal. E, enfim, perdi minha mãe na minha frente e no ano seguinte acabei perdendo meu pai. Depois de liberar perdão, de consertar, de um momento de muita conversa. Eu vi meu pai chorando muito no velório da minha mãe. Tanto que eu ouvi uma frase e replico ela hoje, que é: a gente precisa aprender a curar aqueles que nos machucaram. E essa frase tem falado muito, muito comigo desde que eu ouvi ela. E acho que é exatamente isso que eu aprendi ali naquele momento, mesmo não lembrando da frase, obviamente, não conhecendo ela, mas eu entendi que tinha que partir de mim. Sim. Tinha que partir de mim algo. E quando eu liberei perdão meu pai, foi assim um grande lugar de recomeço dentro do meu coração. E por fim, né, fomos viajar, voltamos, e alguns dias depois eu encontrei ele morto. E o que você pensa, assim, agora, né, nesse caminho para a paternidade, né? O que você pensa que será, assim, um desfecho dessa cura, né? Porque eu vejo que uma das partes da redenção é a gente poder fazer diferente, né? Eu acho que é um concluir de uma redenção, né? Porque tem um perdoar, tal, mas tem agora a prova, né, do tipo, Senhor, você está me dando uma oportunidade de ser um pai, né? O que você tem pensado sobre isso, sobre essa nova fase?
A gestação, agora, assim, né? Tá com 6 meses. A gente fez o segundo morfológico antes de ontem. Acho que foi incrível essa sensação de ver o coraçãozinho. Então, ver a evolução, né? Tipo, pô, já saímos de uma fase de risco, já estamos mais tranquilos. É óbvio que eu ouço de todos que pra sempre, né? Tem esse medo até hoje, né? Você vai estar nunca vai ter controle. Você vai estar com 80 anos, ele com 50, ou ela com 50. Mas vale falar que vale pontuar aqui pra mim chegar nesse caminho que você perguntou, que é o que? Como a Isa esteve comigo tanto na morte da minha mãe quanto na morte do meu pai, perder as 2 gestações me fez sentir muito culpado. Me fez refletir muito, pensar, será que não sou eu o problema da vida dela? Porque tudo que tá ao meu redor morre. Tudo que tá ao seu redor tá morrendo. Tá morrendo. Não, genuinamente. Pô, não consigo... Ela só presenciou coisas ruins. E ela sempre foi muito forte. Eu lembro de nem sei falar essa palavra. Deitar de chorar no ombro dela, assim, depois de perder. E ela orando por mim. Enfim, sempre sustentando, assim. E aí, de repente, perde uma gestação. E eu falei, caramba, cara, não é possível, né? Será que ela tem que passar pela minha dor? E aí, só um parênteses, né? Pra quem tá nos ouvindo. Como é comum pra alguém que viveu um lar disfuncional achar que é culpa dele. Nossa. Enquanto ele tava vivendo isso, eu tava, não, isso é um tratar de Deus na minha vida. Mas é muito engraçado isso. E aqui, como ali nessa posição de psicólogo, como é comum e por quê? Porque a criança entende a casa como o universo dela. Então, por exemplo, é muito comum pais estarem brigando e a criança achar que é culpa dela. Entendeu? E ela assume aquilo. Sim. Só que imagine, informação, você achando que você é responsável pelo clima emocional de uma casa, né? Porque às vezes os pais usam a criança ali no meio daquela briga e tal, não sei o quê. Então é muito comum aí depois um adulto e tá acontecendo coisa ao redor e você fala, nossa, é minha culpa. Morreu, isso é minha culpa, vou perder uma agitação ali. E é um raciocínio que infelizmente acaba sendo até natural de ter vivido os momentos desafiadores aí quando criança. Exato. Então a gente tem a primeira gestação, aquela alegria de riso, né, realmente, associando ao que ela disse sobre Isaac e tal. E quando perdemos, né, na verdade, assim, a médica deu aquela esperança normal, como todo médico vai dar, que é, bom, volta em 7 dias, porque pode ser a possibilidade de reverter de alguma reação. E naqueles 7 dias eu fui orar, como nunca antes, né? Como nunca antes. Então, eu me lembro de ter acordado, assim, todos os dias de madrugada e lutando, guerreando pela vida do meu filho. Ou filha, né? Não sabia o que era ainda. E eu lembro que o Senhor falou muito forte no meu coração. Na verdade, eu tô reavivando a sua fé. Eu tô te colocando no lugar de voltar de novo a acordar por mim. A entender o real motivo, né? Eu entendi da parte de Deus aquilo, mas ainda assim, fui orando. Por fim, né? Tivemos então a notícia que perdemos. A Isa teve um aborto espontâneo. E eu me lembro de, lá em casa, assim, enquanto ela no banheiro tendo aborto, eu entrava, ela falava que queria ficar sozinha ali naquele momento. E eu receoso, né? E só você sabe a dor que você passou ali. E a mulher que já teve também. E essa mistura, né, de emoções na minha cabeça fritando, pensando, cara, minha esposa tá sofrendo, e será que isso não tem a ver comigo? E eu sei que isso pode soar infantil, mas não é. Não é. Porque pra quem passa tanta coisa, tanta perca, você vê o amor da tua vida ali sofrendo, e você fala, cara, minha vida foi um lugar de muito sofrimento. E aí eu lembro que, então, por fim, a gente associou isso muito com a palavra do Isaac, realmente o Senhor tava... Beleza. Veio a segunda gestação. E eu fiquei muito feliz e com medo. Mas muito feliz e com muito medo. E quando perdeu de novo, aí baqueou mesmo. Porque eu falei, essa parada aqui é comigo, mano. Isso aqui é comigo. Isso aqui... Meu coração, assim, parece que ia explodir e tal. E eu lembro de ter ido, assim, pra um lugar com o Senhor mesmo. E falar, Deus, por favor, né, muda essa história, né? Muda essa situação da minha vida. E eu lembro que eu fui pra Israel com alguns pastores em setembro, assim, e pô, Israel nunca tinha ido na minha vida, eu ganhei essa viagem. E
obviamente, né, muito legal você ganhar, só que eu fui destruído pra essa viagem, porque eu tinha acabado de perder. Sim. Então aquilo que era pra aproveitar, eu até aproveitei, mas meu coração assim, cara, arrebentado e tal, arrebentado. E eu me lembro que lá no Rio Jordão, naquela parte de batizar simbolicamente, porque eu já tinha se batizado, mas fazer parte daquilo, era um pastor dos Estados Unidos falou assim, ó, tem uma pessoa aqui, estava em 24 homens, ou 25 homens. Ele falou assim, tem alguém aqui que tá tentando engravidar um casal e não tá conseguindo, mas hoje, ao descer as águas do Rio Jordão, pela fé, profeticamente, assim, vocês vão... Bem específico. Bem específico, né? E eu sabia os pastores que estavam lá, os líderes, eu sabia que não era o caso deles, era o meu caso. Todo mundo olhou assim pra mim e falou, meu. Eu falei, eu vou pular de ponta no Rio Jordão hoje, né? Eu levantei assim, eu me lembro de descer assim as águas, né? No Rio Jordão, e quando eu subi, eu fechei os meus olhos e falei assim, eu confio. Só que naquele momento, genuinamente eu falo, veio um quentinho assim no coração, sabe? Eu tipo assim, agora vai. Tô fazendo. Vai dar tudo certo. E, por fim, então, agora veio, né? Deu certo, assim, a gente tá no 6º mês. E confesso, assim, que acho que pra todo homem a ficha deve cair mesmo quando você pega no colo. Eu tô nesse lugar de pô, tá ali, né? Ela fala assim, tá mexendo. Aí eu vou pôr a mão, não mexe mais. Ele para na hora. Na hora. E sabe se é menino ou menina? Menino. É Tito o nome dele. Mas assim, tá ressignificando muita coisa em mim. Tá ressignificando esse lugar de paternidade. E vir menino... É engraçado que a Isa tinha certeza que ia ser menino, porque uma vez ela teve um sonho com um menino que ia ser minha cara. Eu falo, Deus, deixa eu ser a cara dela, pelo menos alguma coisa. Mas, por favor. Senhor, mas assim... Mas o Saulo falava assim, olha, meu filho é igualzinho eu, a minha cara, mas nele fica bom. Muito bom, muito bom. E então o bebê, assim, o filho, né, sendo um menino, não que se fosse um menino eu ia ser um pai babão também, mas veio pra ressignificar muita coisa. E curar esse lugar em mim, e o Senhor falar que não tinha nada a ver comigo, que eram fases da vida. Sim. E tá tudo certo. Mas assim, honra a vida da Isabela, porque que mulher forte. Que mulher forte. Sustentou muita coisa quando eu vi meus pais morrerem. Sustentou muita coisa quando... Assim, eu fui forte por ela também, mas ver ela forte, orando, buscando ao Senhor, com as duas perdas, porque muito mais do que pra mim, é pra ela. Tanto que quando ela comentou que em 2024 eu tomei a decisão de ser pai, vale falar que, poxa, realmente a gente vê muito mais mulheres tomando essa decisão. Isso é um fato. Mas, vem comigo, eu sempre sonhei em ser pai, mas não queria ser pai. Acho que dá pra entender essa frase diante desse contexto da minha vida. Eu sonhei ser pai, queria ser pai porque eu queria fazer diferente, queria viver essa realidade e amar meu filho de forma profunda, mas não queria porque eu tinha medo de talvez reanimar aqui muitas emoções que eu passei. Sim. E eu lembro que depois de muito orar, e ela sempre com esse sonho de maternidade, desse lugar, enfim, aí eu cheguei pra ela no aniversário de casamento nosso, falei pra ela que tava pronto, foi muito emocionante, depois veio as perdas, mas eu quero honrar ela porque de fato, que caráter. E a Isa é no melhor dos bastidores, né? Eu tô sempre viajando, né? Ela tá sempre comigo, mas enquanto às vezes a gente tá em exposição, ela tá sempre ali com o joelho no chão, e ela não busca esse lugar. Então, eu honro. Muito tempo atrás eu ouvi uma frase, um texto assim que mexe muito comigo, não é meu, mas que é: a mãe te ama porque você é a mãe. O pai te ama. Aliás, a mãe te ama porque você é filho, o pai te ama porque você é filho. O irmão te ama porque você é irmão. Porque mas nasceu lá. Nasceu lá. Mas a esposa decidiu te amar por quem você é. Então, tá aqui, ó, no Jesuscope, te amo. Você que é solteiro, vai dar certo. E aí, vocês estão... Até eu queria compartilhar com a galera que tá aqui com a gente, que eles mudaram pra Bragança Paulista, né? Então agora nós estamos aqui na mesma terra, na mesma cidade. Inclusive, fala da história do seu bisavô. Cara, isso é loucura. Eu comentei, não sei se você vai lembrar, mas a primeira vez que eu comentei com você. Meu bisavô, que foi o que começou o legado evangélico na nossa família. Foi o primeiro a se converter. E ele nasceu em Atibaia,
As histórias que eu tenho, eu não conheci ele pessoalmente, mas meu bisavô, então, foi expulso primeiro da casa dele. Atibaia é a cidade ao lado aqui de Bragança. Isso. Que bom que existe o Douglas pra consertar as coisas. Não, papai dando glossário. Muito bom, cara, ele é muito bom. Aí Atibaia, então, meu bisavô nasceu lá. Veio de uma família diferente, de uma religião diferente da nossa. Se converteu, trocou um brinquedo ali, pegou um livro preto por um brinquedo. Eita. Trocou ali, pequenininho, começou a ler o livro preto. Até que um dia, então, chegou pro pai e pra mãe e falou assim: pai e mãe, eu não concordo mais. Eu tava lendo o livro preto. Que era a Bíblia. Que era a Bíblia, né? E aí, mudou minha 10, 12 anos. Foi expulso de casa. Uau. Foi expulso, né? Eu sempre falo, a gente é muito gospel, né? Porque às vezes eu viajo assim, falo assim, conto um pouco dessa história, a galera fala, glória a Deus e tal. Mas é um lugar do tipo assim, o que leva um menino a ser um morador de rua? Porque foi isso. Exato. E aí, naquela mesma semana, seu irmão foi tentar convencer ele a voltar pra casa. Tipo, finge, né? Escondido você vai pra tua igreja e tal. E aí, naquela mesma conversa, meu tio-avô se converteu. É mesmo? E aí, dito isso, eles começaram, então, a viajar, assim, pregar, abrir centenas de igrejas, assim, por onde passaram. Foram expulsos, se eu não me engano, isso não é uma informação que eu tenho concreta, mas eu ouvi, que foram expulsos de Atibaia também por um tempo, pela política ali, na época, 1900 e pouquinho. Vieram para Bragança Paulista. Meu bisavô, então, implantou aqui algumas igrejas metodistas. Tem uma avenida com o nome do bisavô aqui na cidade. É mesmo? Tem, cara. Qual que é? A gente ainda não foi. Qual que é? Que acho que talvez por ser professor também, mas é professor Vicente Pacite Canelas, alguma coisa assim. Não conheço essa Não, avenida. Deve ser uma avenida assim de Sei. É uma avenida, pô, tá aí. Avenida enorme daqui. Pô. E esses dias eu tava vendo alguns estudos americanos e eu ouvi uma notícia, assim, falando do meu bisavô. É mesmo? Um artigo em inglês falando, assim, sobre como Vicente foi um homem importante na região de Bragança. Que coisa, mano. Por implantar igrejas dos Estados Unidos, cara. Depois eu te envio pra você dar uma olhada. Ou seja, nós estamos voltando pra origem dele, entendeu? Exatamente. É loucura. E quando, então... Só que assim, a gente morava em Americana. E quando a gente entendeu que era pra mudar, eu falei assim, vamos pra Maceió, né? Vamos pra praia. Vamos pra praia, assim. Sacada. Vamos viver a vida boa, né? Vamos tranquilo. E essa, de certa forma, é uma flexibilidade que a gente tem. Poderia dar essa oportunidade pra nós. E nesse meio tempo também recebendo, assim, muitos convites de amigos, né? De igrejas. Vem pra cá. Vem pra Balneário, vem pra São Paulo, vem pra algum lugar, né? E eu falei, nossa, Isa, quanto lugar, quanta coisa. E a gente tava muito em dúvida. Brasília também tava... Não era um lugar que eu queria ir, mas também tava muito assim. E, por fim, eu lembro que eu tinha pensado assim, e se eu fosse pra Bragança Paulista? Não tem nada aqui. Não tem absolutamente nada. E assim, até a gente nem se conversou e nem nada, né? Nada, nunca. E eu falei, não tenho nada aqui. É isso. E eu fiquei quietinho no meu coração, até que aí deu um berro lá do quarto. Eric, amor, e se a gente fosse pra Bragança? É mesmo? Falou. Aí não é possível. Não é possível. Eu até achei estranho que depois ele concordou, falou, não, acho que é porque mesmo. Porque eu negava tudo. Você negou vários lugares legais, assim, de praia. Bragança e tal. E, de repente, eu tô num lugar onde... Eu nunca conheci meu bisavô, pessoalmente. Eu só tenho os manuscritos dele, né? Que é literalmente, tem um caderninho de pregações que ele deixou pra gente, assim. E é interessante que hoje eu vivo exatamente aquilo que ele vivia. Que era... Eu amo fazer evangelismo, então eu tô sempre em praia. Aquele movimento da praia, você viu? De Balneário Camboriú. Que não vi. Tinha um... Foi um amanhecer, eles fizeram em Floripa também. Eu participei de Balneário, tinha bastante gente lá. Então esse lugar era um trabalho de evangelismo. Eu amo esse legal. negócio de pregar praia. Esse negócio queima o meu coração. E hoje eu vivo exatamente o que ele construiu. Né? Isso é muito doido, né, cara? E eu tô aqui na Cidade do Homem. Né? Tô aqui. E eu acho que isso linka totalmente com a paternidade no sentido de legado, né? Sim. Porque a paternidade é isso. Uma vez eu ouvi, num podcast que eu ouço muito, sabe? Tipo, de suspense. Que eu acho que foi aqui que a paternidade, o pai, ele deve
querer que o filho não se torne somente filho, mas que ele se torne pai também. Sim. E acho que isso é o legado, de você deixar algo para que a outra pessoa possa continuar a partir daqui. Né? E é muito louco isso mesmo, assim, porque isso nos chama uma grande responsabilidade, porque assim, a minha história, por exemplo, com Bragança, porque eu não sou nascido em Bragança, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo, porque a gente morava em Santo André. E é louco isso, porque meu avô era pastor, se tornou pastor lá em Santo André, e ele é enviado para Bragança, para assumir a Assembleia de Deus de Bragança. Então, havia algo no plano de Deus para minha família para Bragança. Aí, com 50 anos de idade, meu avô morreu. Então, eu também não conheci meu avô Zico. E meu pai tinha 17. E aí, meu pai, meio decepcionado, como lidaram com a situação e tal, ele volta para Santo André. Entendeu? Então, ele voltou para Santo André. E cara, meu pai se tornou pastor, tal, 20 e poucos anos, nasceu os filhos, chegou a comprar uma casa em Santo André, e Deus começa a falar: volta a Bragança, volta a Bragança, volta a Bragança. E meu pai resistindo, tá? Porque ele tinha comprado uma casa, tava reformando a casa. Então, no meio de uma reforma, embora, sim. Né? Maior esforço. E aí ele, não, e tal. E aí, fomos assaltados 2 vezes em 3 dias, na casa, assim. Mas a ponto de você falar assim: eu não quero mais entrar nessa casa. Aí com a roupa do corpo da segunda vez, nós fomos embora pra Bragança. Já entendemos. Já entendeu. Aí viemos pra Bragança. Então passa um tempo, meu pai planta uma igreja em Bragança. Então, imagina, meu avô, um grande pastor da Assembleia de Deus aqui em Bragança. Meu pai planta uma igreja em Bragança e Deus nos chama para plantar uma igreja em Bragança. Entendeu? Então, é muito doido isso que você tá falando, assim. Tem uma parada geracional muito forte. E por que eu digo que nos chama para responsabilidade? Porque as escolhas que nós estamos fazendo agora vão afetar filhos, netos e bisnetos do que eles vão estar vivendo. Né? A gente está pavimentando um caminho. Então, ao mesmo tempo que eu estou vivendo o ministério que o Senhor tem para a minha vida, eu vou prestar conta diante do Senhor, eu estou pavimentando aquilo que gerações que talvez alguns eu nem conheça vão viver, né? Sim. E que grande responsabilidade isso é para nós, porque o contrário é verdadeiro. Essas escolhas erradas e ruins e um caminho de injustiça e iniquidade também está pavimentando um caminho desafiador para as próximas gerações, né? Tem um livro do pastor Marcos Madalena que é Lidere para o Futuro, que é um livro muito bom, inclusive, e ele fala muito sobre a próxima geração, né? Sobre a importância de você construir já pensando na próxima geração. E isso me fez também refletir muito sobre um dilema que eu tinha que quando eu era pequenininho, até postei recentemente no Instagram muito sobre isso, que era sobre as irmãs do Coque. Quando eu era pequenininho eu tinha muito medo dela. Muito. Ela vinha na minha reta assim, eu falava: você é louco? Já vacilei, já confessava assim. Só que é engraçado como a gente pensa nisso dela, porque justamente era uma mulher de oração, né? Era uma mulher que buscava, se derramava. E eu fiquei refletindo assim, né? Quem serão os próximos, né? Ou as próximas... não necessariamente, mas os irmãos do Coque, eu vou usar esse termo, né? Quem serão aqueles que vão dobrar os joelhos pela próxima geração? Quem serão aqueles que vão construir algo pela próxima geração? O que meu bisavô fez, não parou nele. Entendeu? Tem uma frase que todo mundo fala assim: o filho nasce no auge do pai. Já inicia do auge do pai. Porque o pai construiu de máximo, o filho já nasce dali. Ele já começa, talvez o auge do pai não é o auge do filho, porque o que ele vai viver é muito maior ainda. E talvez o que o meu bisavô fez, eu nasci já, mesmo que pela fé, profeticamente, já nasci desse lugar de pregar, de viajar, no sentido de evangelismo. E o meu filho, quem sabe, eu falo que eu não quero que ele seja engenheiro, médico, não. Se for, amém, mas vai ser missionário também. Pode ser engenheiro missionário. Engenheiro missionário, pois é. Mas... essa é a importância de você construir algo já pensando, de fato, na próxima geração. Sim, e até porque se realmente nós estivermos vivendo para o reino, né? Até tem um livro que eu gosto muito que é o Fazedor de Heróis, né? Em inglês é bem legal, Hero Maker. E ele fala assim: se você quer ser um líder que forma líderes, que dá continuidade a isso, a primeira coisa que você precisa é entender o tamanho do sonho de Deus. Né? E aí ele usa até exemplo de Abraão, porque Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha para o céu. Então sua descendência vai ser igual às estrelas. Conta os grãos de areia, sua descendência. Então ele coloca um sonho para Abraão que fica muito claro: é impossível você fazer sozinho. Ou você cuida da próxima geração com a certeza que eles terão a semente para outra geração, ou acabou. E o mais legal é que Abraão teve só 2 filhos, né? Exato. Sem você pensar nisso, entendeu? Então assim, minha descendência vai ser desse tamanho, mas depende. É por isso que ele é tão enfático em, por exemplo, quem Isaac vai casar.
Porque era a continuidade daquele negócio. E é muito louco, Deus te dá uma promessa que tá claro que você não vai ver, né? Sim. Então, a sua descendência vai ser do tamanho das estrelas. Eu não vou ver. Então, você teria coragem de trabalhar a vida inteira, morar em tendas durante toda a vida, por uma promessa que você não vai ver. Mas porque você ama tanto a glória de Deus, que você gasta a vida inteira sem pôr a mão no resultado. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio para nós, sabe? De não construir coisas em cima de nós, sabe? Mas realmente pro reino. E aí, se é pro reino, nós não podemos ter medo de perder, sabe? Para que outros avancem, aquilo dê continuidade, né? E eu acho que é o grande desafio para nós como líderes, assim. Agora, como é que vocês, né, têm trabalhado assim e pensado sobre como se manter fiel com o aumento da exposição, né? Então hoje ali no Instagram, mais de 800 mil pessoas estão ali e assistindo e vendo, e um vídeo dá certo e tal. Eu vou te falar assim de uma tentação, né? Pô, esse vídeo aqui deu certo, Isa. Vamos fazer mais desse, né? Como é que vocês têm pensado nisso? Nossa, a gente fez uma série de vídeos. Foi durante a pandemia? Não, foi Ou foi 2024. depois? Enfim, a gente fez uma série de vídeos que deu tão certo. Mas tão certo, assim. Era sobre o quê? Era sobre Crente na lua de mel. Era como se fosse sketches, assim. E assim... Todo vídeo que eu fazia dava 6, 11, 12 milhões. Era muito. É mesmo? Muito. Todo assim. Era assim, se a gente quisesse ganhar seguidor, era só fazer esse tipo de vídeo. Dava certo. E eu fiz acho que uns 6. Então eu teria ideia pra fazer ali muitos. E interessante que acho que você tá falando isso justamente porque no meio disso o Senhor mandou a gente parar. No meio disso. Fala, para. Tipo assim, não tinha nada de errôneo ali, né, no caso. Era realmente uma realidade muito cristã na lua de mel, né? Os medos, Foi bom, porque atraiu muita gente também pro perfil. Mas, ao mesmo tempo, a gente entendeu que a gente precisava falar de novos assuntos. Eu comecei lá falando sobre meu testemunho. E houve, assim, uma grande quantidade de pessoas seguindo. Aí eu nichei pra esse lado do humor. Continuando com a palavra de Deus, pregando e testemunho, mas deu muito certo. Só que eu percebi que eu tava indo muito mais pra esse lado de humor e tava deixando de fazer aquilo que o Senhor tinha me convidado a fazer. Então isso é mais pessoal, não que o humor ou não, pode ou não fazer. Tô falando de algo pessoal. A sua missão. A minha realidade. Então eu comecei a fazer o humor ali, acabei esquecendo assim, a proposta que Deus me colocou e começou a chegar muita gente e os nossos olhos brilham. Muitas publicidades e muitas propostas, até que o Senhor então falou assim pra nós, para. E o difícil é parar. Entendeu? O difícil é parar quando tá dando certo, porque quando tá dando certo você pensa, foi Deus que deu. Entendeu? E é doido, porque realmente pode ter sido Deus que deu. Exato. Para uma temporada, para algo, né? Exato. E eu acho que o desafio, eu até sempre, um pastor amigo, ele me falava uma coisa que gravou muito no meu coração, assim, pra essa jornada. O maior desafio de Noé não foi fazer a arca. Ele fica 100 anos. É usar alguns meses e jogar fora. Nossa. Cara, você imagina 100 anos você obedecendo a Deus. E criando uma estrutura que ele pediu. E você usar alguns meses e Deus falar, agora deixa aí, joga fora. Eu falei, eu montava a Arca Church, com certeza. Eu tava lá até hoje, tipo, cultos que você vai sair encharcado. Cara, era uma boa casa. Venha ser inundado pela presença de Deus. Entendeu? Agora era pra aquela temporada. Acabou. E aí, cara, é desafiador uma parada dessa, porque às vezes Deus falou com você fez o vídeo como o Senhor falou, deu certo, e aí você quer transformar aquilo num método. E aí, isso, você vê os números chegando, as pessoas... E assim, o bom do vídeo do humor é que assim, muitos também viam outros vídios nossos, de valor e tal. Pode ser aquela grande isca. Exato, e tudo certo. Então, só que quando Deus chegou, pediu, a gente sentiu do Senhor que era pra parar, nós paramos, obedecemos com uma certa dor no coração, porque tava muito legal, confesso. E hoje, o que a gente faz, assim, pra privar o nosso coração desses números, né? Que, primeiro que pode ser relativo, mas parece que a ficha não cai, né? Que às vezes a gente tá acostumado, a gente olha ali e tal, não tem dimensão, assim. Mas eu acho que é muito mais esse lugar de igreja local mesmo Acho que o casamento e a igreja local. Os desafios nossos um com o outro, sempre nos podando. A Isa é aquela mulher que me poda muito, né? Tipo,
vai por aqui, vem por aqui. Que às vezes a gente, na emoção de homem, vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela, não, vem aqui. Então, casamento tem esse lugar de conselho, né? De conselho. E a igreja, né? De líderes, pastores conversando e você também com o coração ensinável. Então, acho que esse é o melhor caminho. Mas acho que muita coisa nasce de casa mesmo, cara. Da nossa comunhão, do nosso entendimento. Bom. E da nossa comunhão com o Senhor também, né? Uma coisa que eu tenho pensado, assim, sempre, e eu acho que aprendi isso muito com meu pai, né? Porque meu pai tem um ministério já há muitos anos. Né? Então, meu pai tá fazendo daqui a pouco 40 anos de ministério. Né? E eu sempre mirei isso. Eu falei, cara, eu quero fazer algo longo. Então, sempre mirando assim, isso aqui é uma maratona. E quando... Eu nunca corri uma maratona, né? Mas eu já ouvi pessoas falando sobre... Eu já li sobre isso. E sou um especialista, né? Porque eu li. Sou especialista em Hebreus. Exato. E aí, eu vi pessoas falando assim que é muito comum, vai começar uma maratona, e várias maratonas é meio também... Um monte de gente tava lá brincando, assim, e tal. E uma galera sai disparado, né? Tava lá, começou a sair disparado, e tá lá na frente, então. Sim. Só que quem tá correndo de verdade, ele tava numa gestão. Eu não posso disparar, porque eu preciso fazer isso aqui por 42 quilômetros, né? Então ele tá mantendo ali um ritmo, entendeu? Que é pra 42 quilômetros, né? Então tem muita gente que sai disparado e para no meio do caminho. E eu sempre pensei nisso, cara, eu tô correndo uma maratona. Então não é sobre dar certo um vídeo. Não é sobre dar certo um projeto, não é sobre dar certo um livro, não é sobre uma conferência encher. É sobre, cara, uma construção que pode durar 40, 50 anos e que a gente quer passar para a próxima geração, né? Então você precisa tomar decisões baseadas nisso, né? Tipo, cara, o que nós vamos... Eu tava conversando com o Fábio Coelho, né? Eu vejo assim que quando você vai nas igrejas hoje, então 2026 nós estamos gravando aqui, né? Você vai nas igrejas hoje no Brasil, são poucas as igrejas e até é ruim para a igreja se ela não está ali de alguma forma intencional cuidando das famílias e dos casamentos. Cara, se você fosse na igreja há 20 anos atrás, essa não era a realidade. Toda a igreja ia ter o círculo de oração, ia ter a mocidade, ia ter um departamento de missões, ia ter ali o coral. Então tinha esse trabalho. Eram raras igrejas com trabalho com casais, de casamento e com famílias, né? Então, passado 20 anos, a realidade muda. Ministério de família é a coisa mais comum na maioria das igrejas. E eu falo, cara, porque um dos fatores foi meu pai correndo essa corrida por 30 e poucos anos, levantando essa bandeira. Então, qual é o vídeo que viralizou? Qual é o livro que vendeu 1 milhão? Não tem nenhum, meu pai não tem nenhum. Entendeu? Mas cara... De cidade em cidade, de post em post, de videozinho no YouTube, uma coisa se espalhou. E eu falei pro Fábio, tava conversando com o Fábio Coelho, falando com a Nath, falei, cara, eu desejo fazer isso com o assunto discipulado na nossa nação. A ponto de daqui a alguns anos, uma igreja que não tá de forma intencional pensando formar Cristo nas pessoas é estranha. Porque a maioria das igrejas tem um plano de discipulado, porque a gente ficou levantando. E não precisa ser um livro nosso, nada. Mas esse tema se espalhar e mais pessoas levantarem mais ainda para falar. Já tem muitas pessoas falando, mas mais ainda, de forma intencional. Só que é uma maratona, é uma jornada grande, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio produzindo online, né? Sim. O que aconteceu conosco também foi muito expressivo de muito, muito rápido. E nós não sabemos explicar também. A gente valida muito esse lugar de constância, porque para nós foi de um dia para o outro, muita coisa aconteceu. Mas é aquilo, né? Eu lembro que quando eu bati meus primeiros 10 mil seguidores, isso genuinamente no meu coração apertou. Eu falei, como é que eu posso ser relevante agora para 10 mil pessoas? Sim. De uma forma intensa pregar o evangelho? Quando a gente vê esses números grandes, a nossa oração é que de fato nunca perca a essência de entender que Deus nos colocou ali para esse propósito de paternidade, família, relacionamento. E que essa geração possa encontrar, minimamente nós pelo menos, um casal jovem de 20 e poucos anos. 20 e poucos, tá? Tipo, cara com 29, daqui a pouco. Eu falo por ela, que ela tem 25, então dá pra falar 20 e poucos. Que nessa fase é possível construir construir legados, já pensando no futuro e nas próximas gerações. Muito bom, muito bom. Isso é muito legal. E hoje, assim, o que vocês têm mais produzido, assim, né? O que vocês têm mais feito nas mídias sociais, assim?
Hoje, basicamente, assim, eu revezo em 3. Eu falo sobre fé, relacionamento e propósito. Que é basicamente a mesma coisa, se para pensar. Mas, nesse sentido de relacionamento, eu falo muito. Busco muito falar sobre casamento, família, no sentido de, cara, construção de uma família. E de propósito e fé no sentido de um casal para a glória de Deus. Um casal que faz devocional, um casal que viaja, um casal que viaja assim no sentido de lugares, né? Não necessariamente você precisa viajar, mas vive para a glória de Deus aonde você tá. E é isso, basicamente, nesse lugar que a gente tá hoje tentando apostar lá. Confesso pra você que eu tô postando a cada 10 dias no Instagram. É mesmo? Eu tô postando pouco, cara. Tô postando pouco. Tem sido misericordioso. E o povo que nos segue é muito querido, viu? Obrigado. 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 Ficar lá esperando 10 dias. 10 dias. Obrigado pela sua paciência. E o senhor é maravilhoso conosco. Sim. Tem crescido sempre. Eu acho que o Instagram, ele é uma ferramenta. Sim. Em algum momento, essa ferramenta talvez não exista mais. Sim. Então... Ninguém imaginou que o Facebook ia ser uma parada por uma geração já não mais usada, né? Exato. Ninguém imaginou isso. Eu acho que a nossa cabeça hoje, a gente tem que estar, tipo... O que a gente vai trabalhar além do Instagram? Isso. Para que, se algum dia isso acabar, se o cara lá do Instagram decidir desinstalar a rede social, a gente possa ainda, de certa forma, continuar sendo relevantes para o reino, no sentido de falar sobre família, falar sobre relacionamento, propósito, que está além do Instagram. Então, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem tido contato com vários pastores, líderes. A gente tem sentado em algumas mesas, conversado. E o nosso propósito, pelo menos no meu coração, assim, eu creio também que no coração do Eric, é criar algo além do Instagram. A gente ainda não sabe como fazer isso, eu confesso. Mas essa tem sido o nosso planejamento a longo prazo, né, meu amor? Não sei ainda como, não sei se é através de... Acho que talvez o discipulado seja um bom início, né? Com certeza. Isso é muito importante. Que ali seja só realmente o meio de comunicação para encontrar outras pessoas que querem gastar a vida naquilo que o Senhor colocou vocês para gastarem a vida. Né? E assim, agora falando de forma muito prática, assim, né? Eu acredito que principalmente com o avanço da inteligência artificial, cada vez... O online, a produção de conteúdo vai perder o seu brilho. Porque o brilho das coisas é a dificuldade daquilo ser feito. Né? Então, se você pensar 10 anos atrás, você olhava alguma coisa em 3D, né? Uma imagem lá que alguém fez em 3D, você fala, cara, que louco isso daí, porque você sabia que você não teria como fazer aquilo ali. É só um cara perito naquele programa de 3D que fazia aquilo. Hoje você pode olhar a mesma imagem e não te impressiona. Porque você entra aqui e fala, faça um bonequinho em 3D e você faz com o seu celular. Então, o estar impressionado com algo tem a ver com a dificuldade. Então eu acho, né, analisando isso, que cada vez mais as pessoas vão estar atraídas e impressionadas com o presencial, né? Elas vão querer, tipo assim, vamos nos encontrar então, porque eu já não sei mais o que é realidade e o que não é. Então, pelo menos se eu estiver na mesa olhando pra vocês aqui, eu sei que eu tô de frente a alguma coisa de verdade, né? Sim. Então, eu acho que é o caminho realmente das coisas saírem do Instagram e irem para um lugar muito mais real. E igreja é isso, né? Igreja vai sempre ser isso, de forma muito poderosa. Agora, uma pergunta legal que a gente programou aqui, Eric, era... Se você lembra, assim, do nosso primeiro podcast, né, assim, e se algo ali que se você assistisse hoje, né, o seu podcast, você acha que teria alguma coisa que você pensa diferente, que mudou em 3 anos? Nossa! Tô te dando a opção de você consertar aqui. Tô brincando. Tipo assim, ele viu alguma coisa e falou, essa é a sua chance. Vamos ver se ele vai acertar o que eu... Não. Eu fiz muito podcast depois disso. Cara, eu acho que como a primeira vez que eu vim, eu contei mais uma história pessoal daquilo que de fato eu vivi, não trouxe uma aplicação. Vai mudar a história. Não trouxe uma informação assim que vinha do meu coração e tal. Mas o que eu posso falar, assim, do último podcast pra esse, é que tem um Eric muito mais maduro, muito mais consciente. Talvez naquele tempo eu enxergava meu pai como um lugar foi um lugar de cura na minha vida também, né? Eu aprendi a curar meu pai, a perdoar meu pai. Mas hoje eu entendo que meu pai também passou por muitas coisas difíceis.
Meu pai foi abandonado. Meu pai foi abandonado pelos irmãos, abandonado pela mãe. Não tinha ninguém, nunca teve um pai. Perdeu o pai com 5 anos. Então, hoje eu olho com esse olhar de maturidade pra isso. E falo assim, talvez meu pai só não soube ser pai. Entendeu? De misericórdia, né? Exatamente. Então, como eu contei muito de testemunho na primeira vez, acho que hoje eu olho e falo assim, bom, pelo menos Deus me deu a oportunidade de me sentir filho e ele pai por um tempo, mesmo que curtinho. E a gente aproveitou muito e o perdão nasceu. Sabe que isso é uma parada muito poderosa pra quem hoje tá querendo entrar nesse lugar de perdão e de cura da paternidade? É você saber que nunca é à toa, né? Que os seus pais têm uma história. E geralmente pais que ferem, como aconteceu com você, uma história de muita dor. Exato. E de muita ignorância, né? De não saber como lidar com tudo aquilo. Nós estamos numa época maravilhosa de poder ter, às vezes, um atendimento terapêutico, de poder conversar com pessoas, de ter livros falando. Mas, cara, os nossos pais, os avós, zero informações de muitas coisas, sabe? E profundamente feridos, muito abusados. Tem história de escravidão nas nossas famílias e tal. E aí chega ali pra, agora toma aí, seja pai. Né? Então é um caminho, assim, pra você encontrar cura, assim, de que poucos tiveram pais que eram psicopatas, de tipo assim, não, eu amo a maldade, eu quero fazer... É tipo uma ignorância profunda. Tive momentos muito bons com meu pai, fofinhos também, embora pareça ser só um lugar de calamidade, assim, mas teve momentos bons. Sim. Me senti amado às vezes. Mas hoje eu olho para um Eric muito mais maduro. Legal. Enxergar assim amplamente muito a situação. E você, Isa, qual que é a sua história de família? Aí você estava dizendo, até acho que foi em off, né, que você me falou, que os seus pais são pastores. Sim, meus pais são pastores. E eu cresci num lar, assim... minha mãe, principalmente, assim, a história da minha mãe é uma história muito conturbada, assim, com muitas coisas. Ela passou por muita necessidade quando ela era pequena. A história da minha avó também, assim, enfim. E hoje, eu olhando pra a história do Eric, assim, eu falo, nossa, que legal também, dentro da nossa família hoje, nós como casal, também termos alguém como referência como os meus pais, assim. Porque meus pais não são um casal perfeito, mas eles com certeza são a minha maior inspiração como casal, assim. Eu sempre vi eles se perdoando publicamente, olha, brigando no particular. Então, assim, às é? vezes minha mãe falava, Augusto, vamos ali no quarto conversar, por favor? E aí, às vezes eu ouvia eles discutindo baixo, assim. Tipo assim, como se ninguém tivesse discutindo, né? Mas dava pra ouvir, obviamente. E aí, saía do quarto. E aí, os dois, publicamente, assim, na mesa, falavam, me perdoa? Então, os meus pais sempre foram muito referências de casal, assim, pra mim. E eu cresci no ambiente de igreja, isso também eu creio que ajudou no relacionamento até dos meus pais. Eles se logo depois que eles se casaram, eles se converteram. Então acho que também a igreja mudou muito de quem eles eram como casal, assim, ajudou eles a ter esse casamento redimido, assim. Porque pela história, né, principalmente da minha mãe, meu avô morreu de cirrose. Meu Deus, sim, entendi. Era um ambiente muito, muito extremo, assim, de agressão, de pobreza. Então, ver hoje a minha mãe no relacionamento com meu pai, tendo esse casamento literalmente redimido, assim. Que demais. É incrível. Eu tenho essa história e eu tenho muito orgulho de ter aprendido com os meus pais o que fazer. E eles também, como durante muito tempo, eles foram pastores de casais. É mesmo? Então, até recebíamos pessoas na nossa casa e eu também aprendi o que não fazer. Eu acho que isso foi mais importante no meu relacionamento hoje com o Eric. Então, eu lembro, assim, de... Às vezes, 3 horas da manhã, aparecia um casal lá em casa. É mesmo. Tipo, querendo se divorciar. E aí, eu criança... Coisa de crente, né, meu? Eu criança, pastor, ouvindo, né? Casa de pastor. Casa de pastor. Ouvindo aquela dinâmica daquele casal. E meu pai e minha mãe aconselhando eles ali.
foi muito importante. Então, a minha família, dentro da minha família, a partir do relacionamento dos meus pais, eu aprendi o que fazer. E também a partir do pastoreio deles com as outras pessoas e, enfim, vendo vários tipos de relacionamento, também eu aprendi muito o que não fazer dentro de um relacionamento, né? Então, sou muito grata pelos meus pais, assim. Eu sou fã mesmo. Eu vejo a importância de que é um pai numa vida de uma pessoa mesmo, né? Porque a Isa sempre foi uma mulher segura. Sempre foi tranquila, sempre... Desde sempre, né? Nunca... No sentido de autoestima, sempre tranquila, né? Não teve muito sofrimento. E acho que veio muito de um lugar de pai. O pai dela sempre valorizando ela, sempre amando ela. Isso é muito, muito honroso. Eu acho que... É por isso que eu vejo, assim, a importância de uma paternidade saudável, né? Sim. Eu olhava quando eu era adolescente, né? Eu olhava para os meninos e eu pensava, bom, se não for minimamente parecido com o meu pai, eu acho que... Esse é o objetivo da minha vida, complicar a vida do meu Ainda bem que genro. meu sogro não é bonito. Eu tenho... Sou um cara alegre. Enfim, o Eric de personalidade não tem nada a ver com meu pai. Mas com a questão de caráter, assim... eu acho que foi fundamental para o meu relacionamento. É porque você hoje. não vai aceitar certas coisas, né? Exato. Porque você foi tratado de um jeito. Você viu ele tratando a sua mãe de um jeito. Então ali, a sua régua, principalmente pro tratamento, ela é muito real, né? Eu aprendi uma parada muito poderosa, assim, você falou disso, né? Tipo, ó, essa paternidade saudável gera uma pessoa segura e tal. E o Cláudio, né? Que foi meu terapeuta por um período, ele ensinou um negócio muito poderoso que paternidade, na verdade, a palavra paternidade não tá falando de pai, tá falando de pais, né? Então, paternidade é o pai e a mãe, né? É essa relação que representa a paternidade. E aí ele falou um negócio muito interessante, ele falou assim, que entende-se na psicologia que a forma que os seus pais se relacionaram, a forma que era o relacionamento entre eles e que você assistiu, era a sua escola de como se relacionar com você mesmo. Então, por exemplo, se eu estou presenciando pessoas que não se perdoam, é muito comum que a pessoa tenha dificuldade de se perdoar. E, logicamente, de se perdoar outra pessoa, né? Porque ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você assiste pessoas se perdoando, é comum que você, então, aprenda a se perdoar. Pô, errei. Mas tá bom, na próxima vai dar certo. E você continua a vida, entendeu? Você vê pessoas se amando, é comum que você aprendeu a se amar. Você vê pessoas se elogiando, você sabe se elogiar. Porque qual é o primeiro relacionamento da nossa vida? É com nós. Não sei se você já reparou, você que tá aqui com a gente, mas você fica falando com você o dia inteiro. É verdade. E você pode ficar se maltratando o dia inteiro. Pô, você é burro, meu. Olha que idiota. Olha como você tá se portando. Olha não sei o quê. E tal. E você ali se massacrando, né? Mas por que, geralmente? Porque você assistiu, né? Esse tipo de... Então, é por isso que um casamento saudável, eu até falo pra galera, que você ama os seus filhos, então cuide do seu casamento. Porque muita gente vai cuidar dos filhos, esquece do próprio casamento e prejudica os filhos, né? Porque é o modelo que eles vão ter diante deles, né? Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Mas que legal, cara, que fase maravilhosa. E assim, o que vocês têm sonhado daqui pra frente, né? Então, vocês estão agora aqui em Bragança, né? Daqui a 3 anos nós vamos ter mais o 3º podcast pra saber se tá tão... 3 em 3 anos. O que vocês têm mirado, assim, daqui pra frente? Lógico, além do bebê, então. Agora, daqui pra frente, a gente quer ficar muito mais nesse lugar de crescer, no sentido de igreja mesmo, agora local. Queremos construir um legado... não onde estivermos, mas fisicamente, assim, como você... Muito além da rede social. Queremos crescer, assim, como pessoas. E discipulado mesmo, com pessoas. Discipular pessoas, crescer com pessoas. Muito bom. E pensando assim, a longo prazo também, quero ter mais uns 2 filhos agora. Deixei público agora, né? Caramba! Registrou, hein? Registrei. Graças a Deus. Põe nessa aqui pra mim. E, cara, E aí, agora é esperar na parte de Deus, assim, o que ele tem pra nós no sentido propósito, né? Eu às vezes me sinto meio Abraão, assim. Deus só fala, vai.
Ok. Eu Você ainda deu o não próximo sei passo. aonde ainda eu tô indo, assim. Mas eu acho que Deus, assim, tem levado a gente principalmente nessa questão de cuidado, de discipulado, de vida na vida, de confronto quando precisa. Eu acho que é nesse lugar que a gente vai crescer nos próximos anos, né, meu amor? Exatamente. Muito bom. Tô muito empolgado, sim, para vocês terem esse tempo aqui com a gente, na família Dizascope. Eu acho que vocês começaram já num caminho muito legal de, cara, procurar um DNA, nossas igrejas caseiras aqui, fazer parte, já começar de verdade a viver essa realidade da igreja, né? É muito bom estar lá no culto domingo e tal, mas é ouvir mais uma palavra, cantar junto com a comunidade, isso é legal. Agora, essa parada do discipulado vai ser vida na vida, Eu tô vendo louca. melhores dias e piores dias, né? Eu tô louca pra alguém me decepcionar, sabe assim? Tá esperando. Tem uma palavra, uma pregação que eu ouvi de um pastor, Juscelio, lá da Noiva Campinas, que aí ele fala, gente, vai pro final da fila, porque você foi machucado, volta pro final da fila, porque você vai ser machucado de novo. Esse é o evangelho, assim. Mas nesse sentido de vida na vida, de realidade, de você ter que enfrentar, às vezes, o seu pecado ali com relação a outra pessoa, enfim. Eu tô louca pra esse momento acontecer. A gente tá louco pra Vai ser dolorido, mas vai ser bom. E a gente tá doido pra esse lugar que a gente encontrou de fato, que é o profundamente simples. Entendeu? Isso é muito que é o bom. que a gente encontrou ali na família de Dizascope. Não fazendo merchan, mas... mas não tem mais casa em Bragança, né? Acabou. Acabou, né, Nath? Não fala nada. Principalmente cariocas. Hein? Principalmente cariocas. Foi uma invasão aqui de cariocas. Pior que muitos porcentos da igreja fora, né? Só fica andando, só ser um chiano. O que tá acontecendo? Não, o mercado imobiliário aqui de Bragança tá quente. Tá quente. Mas é isso, é um lugar profundamente simples e a gente tá muito feliz mesmo. Tá obrigado, aqui. Que bom que vocês estão aqui, tô muito honrado. Gente, obrigado por esse tempo. Deus abençoe muito essa nova fase de vocês, não só geográfica, mas de família e tudo que o Senhor tá fazendo. E vamos juntos ver o que o Senhor tem. Um prazer estar aqui, um privilégio de novo. E obrigado porque eu tô diante de um homem de Deus que tem impactado essa geração, né? Muito bom. Obrigado, Isa, obrigado. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, assistindo. Eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, cara. Manda pra uma galera, mais pessoas tenham acesso. E antes da gente encerrar, te falar um negócio legal. Toda quinta-feira, durante a Copa do Mundo, a gente tá lançando um episódio novo em parceria com o The Chosen e com caras que estiveram nas Copas do Mundo e que são crente, pensa num jogador crente e que compartilharam da gente essa jornada de viver ali na seleção brasileira, Copa do Mundo e seus clubes, Europa e tal, e tudo com o propósito de compartilhar o evangelho. Foi muito legal, então a gente vai soltar cada quinta-feira um episódio novo, não perde de jeito nenhum. Já saiu o primeiro, você tá assistindo isso aqui, já saiu o primeiro, que foi no primeiro dia da Copa do Mundo, e toda quinta vai estar disponível aqui no canal. Beleza? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Se a gente não sabe bem, como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que Ele diz... Tem alguém que tem acesso ao seu celular? Tem alguém que tem acesso à sua vida? Se você não se submeter ao corpo de Cristo, Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Dizascope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora,
tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Jesuscop, é se tornando um Jesuscopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesuscop. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesuscop. Deus abençoe você.